Uma jovem muçulmana afirma ter vivido uma experiência completamente inimaginável, algo que não apenas a levou à beira da morte, mas também transformou radicalmente a sua vida e a forma como ela enxerga o mundo. Após ter sido declarada clinicamente morta por vários minutos, ela retornou à vida, carregando consigo um relato impactante que tem desafiado tanto os crentes quanto os céticos. Segundo suas palavras, durante o tempo em que esteve entre a vida e a morte, ela recebeu a visita de Jesus, que lhe confiou uma mensagem urgente e profunda, direcionada à humanidade. Um aviso espiritual que, segundo ela, não pode ser ignorado. Tá sentindo que sua vida espiritual tá travada? Calma, eu preparei 3 livros para te ajudar a mudar isso. Tem mensagens diárias, orações específicas e até um guia que descomplica o apocalipse. É tudo digital e direto no seu celular. Use o cupom CHAMADO30 e ganhe 30% de desconto. Clica no link da descrição ou aponta a câmera para o QR Code na tela e transforma sua caminhada com Deus hoje mesmo. O que exatamente ela viu durante essa experiência de quase morte? E por que seu testemunho tem tocado pessoas de diferentes religiões ao redor do mundo? Neste relato, somos convidados a mergulhar nos detalhes arrepiantes de sua jornada para além do véu da vida e a compreender o impacto transformador da mensagem que ela agora sente-se impelida a compartilhar com o mundo. Seu nome é Zena Faruqi, uma estudante do 2º ano do ensino médio, com apenas 15 anos de idade, vivendo em Lansing, Michigan. Desde muito cedo, sua existência foi moldada por 3 pilares essenciais: a família, a educação e, acima de tudo, a fé. Criada em um lar muçulmano profundamente devoto, ela cresceu absorvendo os ensinamentos do Islã como fundamentos para a vida cotidiana. Seus pais, imigrantes do Paquistão, ensinaram-lhe a respeitar profundamente as tradições e os valores espirituais herdados de sua cultura e religião. Ela aprendeu desde pequena a importância da oração diária, do jejum durante o mês sagrado do Ramadã e do uso do hijab como um sinal de respeito, modéstia e devoção. Para Zena, a fé nunca foi apenas um conjunto de rituais. Era a base de sua identidade e a fonte de sua força nos momentos difíceis. Embora sua casa fosse simples, era um lar repleto de amor, calor humano e propósito. Seu pai trabalhava duro para prover sustento à família, enquanto sua mãe cuidava do lar e garantia que todos permanecessem ligados às raízes culturais e espirituais. Como filha mais velha, Zena assumia muitas vezes responsabilidades além da sua idade, ajudando a cuidar dos irmãos menores e contribuindo nas tarefas da casa. Aos fins de semana, dividia seu tempo entre um emprego de meio período, os estudos e atividades comunitárias na mesquita, onde se sentia parte de uma coletividade que compartilhava sua fé e valores. Porém, sob essa rotina aparentemente comum, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Um evento que desafiaria tudo o que ela acreditava sobre fé, vida e morte. Naquela manhã, tudo começou como de costume. O som distante das notícias ecoava pela casa, enquanto ela preparava o café da manhã e os lanches da família. Uma tempestade de neve era prevista para os próximos dias e sua mente estava ocupada com tarefas e responsabilidades. Deveres escolares, a preparação para uma prova de biologia e os afazeres do lar após a escola. Sua irmã mais nova, sentindo-se mal, reclamava de dor de cabeça e pedia para ficar em casa. Contudo, sua mãe, exausta, insistiu para que todas se apressassem e saíssem. Enquanto Zena cuidava da louça, foi tomada por uma tontura repentina. No início, atribuiu aquilo ao cansaço de uma noite mal dormida. Mas a sensação piorou. Sua visão começou a escurecer e uma fraqueza estranha tomou conta de seu corpo. Notou o olhar preocupado de sua mãe ao tentar conferir as horas no celular, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, tudo se apagou. O que Zena não sabia era que o detector de monóxido de carbono da casa estava com defeito havia semanas. Um vazamento silencioso e invisível havia contaminado o ar do ambiente, envenenando lentamente todos que estavam ali. Mesmo debilitada, sua irmã conseguiu chamar o serviço de emergência e os bombeiros chegaram a tempo de salvar sua família,
cada um em diferentes níveis de consciência. Mas Zena, infelizmente, não teve a mesma sorte. Durante 5 minutos inteiros, seu coração parou completamente. Ela foi considerada clinicamente morta. O que se seguiu foi uma experiência que escapa aos limites da linguagem humana. Um fenômeno que foge a qualquer explicação racional ou científica. Zena relata que enquanto seu corpo permanecia imóvel no chão, sua consciência parecia ter se desprendido. Ela se viu flutuando acima da própria forma física, observando tudo de um ponto de vista elevado. Assistiu os paramédicos lutando para reanimá-la, viu a expressão de desespero no rosto de sua mãe e notou até pequenos detalhes ao seu redor, como uma mancha de café na manga da roupa de um dos socorristas. A partir daí, sua jornada tomou um rumo que ela jamais poderia ter previsto. Uma travessia para além da vida que mudou tudo. Apesar de estar plenamente consciente de tudo o que estava acontecendo ao meu redor, mesmo vendo cada detalhe com uma clareza quase impossível de descrever, não senti qualquer tipo de apego ao meu corpo físico. Era como se eu estivesse observando uma cena distante, projetada em uma tela. Algo real, mas ao mesmo tempo separado de mim. Como se a minha consciência flutuasse livre, alheia à matéria. De forma repentina, sem qualquer sinal prévio, o ambiente à minha volta foi consumido por uma escuridão imensa. Mas não era a escuridão comum que se sente ao fechar os olhos. Era algo mais profundo, quase palpável, um vazio denso, sufocante, que parecia possuir vontade própria. Essa escuridão me cercava com uma intensidade esmagadora, quase insuportável, enquanto uma força invisível me puxava para dentro daquele abismo. E então ali, naquele lugar onde tempo e espaço não pareciam existir, senti a presença de algo que não se assemelhava a nada que eu pudesse ter concebido antes. Era uma entidade que não se encaixava em nenhuma imagem conhecida, bela e aterradora ao mesmo tempo. Não era um anjo, como eu talvez esperasse ver, mas algo ainda mais majestoso, antigo e carregado de uma autoridade que transcendia qualquer noção humana. Havia nela uma mistura avassaladora de santidade, poder e amor. Mesmo sem usar palavras, ela se comunicava diretamente com a essência da minha alma, enviando visões, sentimentos e revelações que transcendiam o que eu podia racionalizar ou expressar. Enquanto essa presença se manifestava, fui levada a revisitar minha vida inteira. Não como uma simples sequência de lembranças, mas como se fosse submetida a um julgamento profundo, em que cada escolha que eu fiz era examinada com uma intensidade luminosa. Não apenas revivi as ações que pratiquei, mas também senti com clareza as consequências de cada uma delas nas pessoas ao meu redor. Como se pudesse perceber os ecos de cada palavra, cada gesto e os efeitos que geraram. Vi momentos de generosidade e também de egoísmo, atos de compaixão e de julgamento, tudo passando diante de mim com detalhes penetrantes. Pela primeira vez, compreendi com uma profundidade jamais alcançada o peso real das minhas decisões e a maneira como minhas atitudes moldavam não só minha própria jornada, mas também influenciavam profundamente a vida daqueles que cruzavam meu caminho. Aquela revelação me desconstruiu por dentro. Sempre acreditei que minha fé era a luz que guiava meus passos, um caminho claro rumo a Deus. Mas, diante daquela presença divina, percebi que minha compreensão da fé era muito mais limitada do que eu imaginava. Vi com pesar que, em muitos momentos, meu apego rígido aos rituais religiosos havia, sem intenção, afastado outras pessoas de Deus, ao invés de aproximá-las. Ao tentar defender o que eu acreditava ser a verdade, acabei julgando com severidade, sem perceber que meus julgamentos estavam frequentemente carregados de erro e falta de empatia. E então veio uma das visões mais impactantes de toda a experiência. Diante dos meus olhos, surgiram correntes feitas de luz que conectavam as almas de inúmeras pessoas. Não eram correntes literais, mas simbólicas. Representavam as crenças, tradições e ideologias, às quais as pessoas se apegavam com fervor. Ao observar com mais atenção, notei que eu também estava acorrentada. Minhas correntes estavam adornadas com os símbolos da minha fé. Belas, sim, mas pesadas, e me puxavam para baixo, tornando quase impossível resistir à sua força. Logo depois,
Fui levada a um lugar de esplendor indescritível, uma sala de julgamento feita inteiramente de luz. Era um espaço sagrado, brilhante, onde cada alma se colocava diante de uma presença divina, cuja pureza e santidade mal podiam ser suportadas pelo olhar humano. Não havia juízes ou acusadores como em um tribunal humano, nem mesmo defesa ou acusação formal. Ali, as almas eram avaliadas não apenas por suas ações externas, mas pela autenticidade interior de suas crenças e da sua conexão com o Criador. Ali estavam pessoas de diferentes religiões, muçulmanos, cristãos, hindus, budistas, todas diante da mesma presença sagrada. Algumas eram atraídas para a luz com uma suavidade indescritível, enquanto outras eram levadas à escuridão, como que por um peso invisível. O que me chocou profundamente foi perceber que o simples cumprimento de regras e rituais não era suficiente. O que realmente importava não era o exterior, mas a verdade interna de cada alma, o quanto ela estava de fato conectada com Deus. Foi então, no meio daquela luz celestial, que o vi, Jesus. Mas não como eu sempre havia aprendido, não apenas como um profeta respeitável, e sim como o próprio Deus. Sua presença enchia tudo ao redor com um amor tão profundo, tão avassalador e puro, que me vi dominada por uma emoção intensa e impossível de conter. Tudo aquilo que eu um dia tinha acreditado sobre ele, tudo o que me ensinaram e que parecia me distanciar de sua verdadeira essência, se dissolveu diante daquela realidade irrefutável. Ali na presença de Jesus compreendi, com uma clareza que só pode ser experimentada, nunca explicada, o mistério da Trindade, algo que até então eu havia descartado como absurdo ou incompatível com a razão. Mas ali fazia sentido, uma unidade perfeita que transcende o entendimento humano, mas que se revelava como absolutamente real. Jesus não era apenas um mensageiro, era Deus encarnado, vindo ao encontro da humanidade com um amor sem limites. À medida que essa jornada continuava, vi também as almas das crianças, puras, livres das correntes da religião imposta ou dos erros da tradição. Elas avançavam em direção à luz com facilidade, levadas por sua inocência. Isso contrastava de forma dolorosa com os adultos, que carregavam o peso das doutrinas e das interpretações errôneas, como se fossem grilhões que os impediam de se mover. Tudo dentro de mim doía ao ver quantos estavam presos, não por falta de fé, mas por não terem conhecido a verdade que liberta. E essa verdade agora ardia em mim, com uma urgência impossível de ignorar. Havia pais que jamais voltariam a ver seus filhos, mas um consolo tomava conta de mim. Aquelas almas jovens estavam agora envolvidas por uma luz indescritível, acolhidas em um lugar de pureza e segurança eterna. A presença que me acompanhava deixou claro que aquela experiência não era apenas algo pessoal, restrito à minha alma. Era algo que deveria ser compartilhado, um testemunho destinado a alcançar outros corações. Fui levada a entender que não poderia guardar em silêncio aquela verdade tão profunda, mesmo que isso significasse ser desacreditada, rejeitada ou vista com desconfiança por aqueles ao meu redor. O conteúdo do que me foi revelado era simples, mas de uma profundidade devastadora. A salvação não está em dogmas ou repetições vazias, mas sim em um relacionamento genuíno, vivo e pessoal com Deus, algo que se torna possível unicamente por meio de Jesus Cristo. Quando despertei no hospital, cercada por médicos e aparelhos, senti como se tivesse renascido. Os profissionais que me atenderam chamaram minha recuperação de milagre, e minha família, em lágrimas, se encheu de alívio e gratidão. Mas dentro de mim eu sabia. Aquilo não era apenas uma segunda chance para viver, era um chamado. Um propósito havia sido depositado em mim. E por mais que compartilhar tudo o que vi e senti tenha sido uma das coisas mais difíceis da minha vida, eu não poderia mais me calar. Meus pais, incrédulos, tentaram convencer-me de que tudo não passara de um delírio. Minha comunidade olhou com desconfiança para as revelações que comecei a dividir. Mas eu havia presenciado algo impossível de ignorar. Eu havia encontrado a verdade, e essa verdade tinha um nome: Jesus. Ele não era somente um profeta entre tantos outros, como eu havia sido ensinada a acreditar. Ele era o próprio caminho, a verdade que liberta
e a vida que restaura. Aquela experiência de quase morte redefiniu tudo o que eu pensava saber sobre fé, sobre a vida, sobre o destino da alma. Mostrou-me uma realidade muito mais vasta, uma dimensão onde o espírito é confrontado com o que realmente importa. Deixei de ver a fé como um conjunto de regras ou obrigações religiosas e passei a enxergá-la como um relacionamento íntimo com Deus, construído através de Jesus Cristo. Esse despertar espiritual não foi o fim da jornada. Pelo contrário, foi o início de algo novo. Cada novo dia agora é uma oportunidade de viver à luz daquela verdade, com o desejo profundo de que minha história possa tocar vidas, abrir olhos e revelar o amor transformador de Deus. Essa não é apenas uma narrativa pessoal. É um convite aberto a todos que buscam a verdade e desejam experimentar o amor sem medidas do Criador. Em determinado momento chegou a minha vez. A sensação era de que o tempo colapsava, se desfazendo ao meu redor, enquanto tudo o que vivi era revelado diante de mim, como cenas projetadas em uma tela viva, intensa, detalhada. Revi minha existência inteira, como se cada escolha, cada pensamento, cada palavra tivesse sido gravada com absoluta precisão. Vi-me repetindo inúmeras vezes a Shahada, a confissão sagrada que sustentava minha fé. Recordei com clareza a firmeza com que ensinava aos outros que Jesus não passava de um profeta, um enviado entre muitos, nada mais do que um mensageiro subordinado a Deus. Lembrei de como rejeitei a Bíblia, considerando-a distorcida por mãos humanas, pois desde pequena fora condicionada a crer que ela havia sido corrompida e por isso não era confiável. Mas naquele momento, tudo aquilo que antes eu considerava como atos de devoção e fidelidade à fé passaram a pesar como correntes. As decisões que tomei, as crenças que abracei e ensinei. Tudo isso se transformou em fardos que me oprimiam a alma. Não era apenas sobre o que eu fiz, mas sobre o impacto que essas ações e ideias causaram em outras vidas. Vi como minha rigidez afastou pessoas da luz, como minhas palavras impediram que outros buscassem e descobrissem por si mesmos verdades mais profundas. Senti o peso dessas influências com uma dor que jamais havia sentido. No entanto, mesmo diante dessa revelação dolorosa, não me senti condenada. A presença ao meu lado, um ser que irradiava serenidade e autoridade, olhou para mim com ternura e disse algo que ficou gravado para sempre na minha alma. Isto não é o fim. Suas palavras carregavam uma certeza serena. Estás sendo mostrada essas coisas por um motivo. Estás recebendo uma chance rara, uma oportunidade que muitos não terão. Aquilo me tocou de forma inapagável. Com o coração aberto e a mente expandida, comecei a ascender, sendo conduzida por essa presença rumo a uma luz que se tornava cada vez mais brilhante, mais acolhedora e aquecida a cada passo. E então, algo extraordinário aconteceu. As correntes que antes me envolviam, correntes forjadas por dogmas rígidos, orgulho espiritual e ignorância sincera, começaram a se desfazer. Aqueles símbolos que um dia eu considerei sagrados e belos, agora se mostravam como barreiras que me impediam de ver o quadro completo. Foi quando diante de mim surgiu ele, Jesus, mas não da forma como eu sempre havia imaginado. Ele não era apenas um profeta ou porta-voz celestial. Ele se apresentou como o próprio Deus, cercado por uma glória que transcendia qualquer compreensão. Sua presença era diferente de tudo o que eu já havia sentido. Um amor avassalador emanava dele, puro, poderoso, absoluto. E esse amor penetrava em mim como uma torrente viva, rompendo os muros que cercavam meu coração. Naquele instante, entendi o que jamais havia compreendido antes. Um amor sem limites, sem condições, sem exigências, que me envolvia por completo e dissipava todo medo, toda dúvida. Senti as lágrimas descerem pelo meu rosto, não de tristeza, mas de rendição. Uma rendição pacífica a uma verdade maior do que eu poderia imaginar. O amor de Deus é real e está disponível para todos. Minha alma, marcada pelas correntes do passado, agora era livre. E a luz que me envolvia dizia sem palavras: essa é a verdade. Viva-a, compartilhe-a
As mentiras que um dia eu havia acreditado sobre Jesus começaram a se desfazer diante de mim, como névoa dissipada pela luz da verdade. Diante da realidade que me foi revelada, compreendi, com um impacto avassalador, o que antes sempre julguei ser ilógico e impossível: o mistério da Trindade. Aquilo que tantas vezes havia rejeitado como irracional, agora se apresentava com tamanha clareza que era como se uma venda tivesse sido retirada dos meus olhos. E pela primeira vez, eu enxergasse as cores depois de uma vida inteira na escuridão. Um entendimento que antes parecia absurdo, agora fazia sentido absoluto, como se fosse a chave que faltava para abrir a porta do real conhecimento espiritual. Foi então que o anjo ao meu lado começou a me mostrar a verdade por trás da morte e da ressurreição de Jesus. Acontecimentos que, até aquele momento, eu havia considerado como mitos ou distorções criadas por mãos humanas. No entanto, à medida que ele me revelava essas verdades, tudo ao meu redor se iluminava com uma intensidade espiritual que esmagava qualquer dúvida ou ceticismo. Não eram lendas, eram fatos reais, profundos e completamente irrefutáveis. Essas verdades atravessaram minha incredulidade como uma flecha atravessa a escuridão, rompendo com tudo aquilo que me fora ensinado desde criança. Mas a revelação não parou por aí. A presença me mostrou como, ao longo dos séculos, o verdadeiro ensinamento de Jesus havia sido mal interpretado, distorcido e até mesmo usado de forma incorreta por muitos que afirmavam segui-lo. Pessoas que se diziam discípulas haviam perdido de vista o coração da mensagem, que eu enxerguei com clareza, como a minha própria fé estava construída sobre pilares trincados por mal-entendidos, por tradições humanas que haviam encoberto, obscurecido e até mesmo sufocado as verdades mais puras da vontade divina. E então veio a revelação que mudou tudo, algo tão poderoso que eu soube naquele instante que alteraria para sempre o curso da minha vida. O anjo me mostrou o impacto que a minha história poderia ter. Vi com meus próprios olhos espirituais como minha experiência poderia iluminar o caminho de outros, abrir olhos, despertar corações e provocar reflexões em pessoas das mais variadas origens, culturas e religiões. Vi multidões de diferentes partes do mundo ouvindo o que eu havia vivido, tocadas, emocionadas, buscando sentido para suas próprias jornadas. Vi esperança nascendo em almas aflitas, pessoas se voltando à verdade por meio da mesma revelação que me havia sido dada. Foi então que me deparei com uma escolha. Eu poderia permanecer naquele estado de paz absoluta, envolta pelo amor eterno e pelo calor indescritível da presença divina. Ou então, eu poderia voltar ao mundo, à realidade terrena, e compartilhar o que me foi revelado, mesmo sabendo que encontraria rejeição, desconfiança e até hostilidade. Não era uma decisão fácil. A ideia de retornar para um mundo quebrado, cego, desacreditado, me causava apreensão. Mas então, vi os rostos das pessoas que poderiam ser tocadas por minha história, vidas que poderiam ser transformadas pela luz que me foi confiada. E ali, com o coração dilacerado, mas firme, eu soube o que precisava fazer. Não podia permanecer na luz enquanto tantos ainda andavam em trevas. Despertei no hospital como quem volta de um universo paralelo. As luzes frias e artificiais do quarto pareciam me ferir os olhos, e a dor no meu corpo era mais aguda do que qualquer outra que já havia sentido. Ao meu redor, minha família chorava, me abraçava, me acolhia com alívio e alegria por estar viva. Mas, por mais que me amassem, eu sabia que eles jamais entenderiam o que eu havia experimentado. Tentei contar-lhes, explicar o que havia vivido, mas me olharam com uma mistura de temor e incredulidade. Minha mãe estava convencida de que o envenenamento por monóxido de carbono havia me causado delírios. Meu pai, incapaz de aceitar algo que ferisse as bases da fé que ele zelava, me pediu que eu não falasse mais sobre o assunto. Eles estavam com medo. Medo de que eu estivesse perdendo o contato com a realidade. Medo de que eu estivesse me afastando da religião que haviam me ensinado com tanto zelo. As consequências da minha sinceridade foram imediatas. Dentro da comunidade, minha história começou a se espalhar. E logo ficou claro que minhas palavras
estavam sendo vistas como uma ameaça. Amigos de infância, pessoas que me conheciam desde sempre, passaram a me evitar como se eu tivesse cometido uma heresia imperdoável. Meus pais viviam em constante conflito entre o instinto de me proteger e o medo de que a minha nova fé colocasse em risco o prestígio e o respeito que nossa família tinha perante os outros. A raiva do meu pai era visível, mas por trás dela havia um medo mais profundo. O medo do que tudo aquilo poderia significar para nós, para nossa identidade, para nossa posição diante do mundo. Apesar de todo esse peso, eu sabia que não podia me calar. E com o tempo, algo inesperado começou a acontecer. Outras pessoas começaram a se aproximar de mim. Pessoas que, em silêncio, também carregavam dúvidas, perguntas que nunca tiveram coragem de fazer e um desejo escondido de experimentar algo mais. Algumas delas haviam passado por momentos breves, mas intensos, de contato com o divino, experiências que não sabiam explicar, mas que haviam plantado sementes de inquietação e esperança. Hoje, já se passaram 2 anos desde o dia em que tudo mudou. E nosso lar, antes apenas um espaço comum, tornou-se um refúgio inesperado. Pessoas de diferentes crenças, origens e culturas têm nos procurado em busca de respostas, movidas pelo desejo de entender o que há além do que os olhos podem ver. Minha história, uma vez rejeitada, agora se tornou uma ponte. E aquilo que um dia me fez ser excluída, hoje me conecta com corações que, assim como o meu, só queriam conhecer a verdade. As pessoas que chegam até mim não vêm apenas em busca de respostas, mas também compartilham suas próprias vivências, suas dúvidas mais profundas e os questionamentos que por muito tempo guardaram em silêncio dentro de si. Muitos trazem consigo feridas, memórias e uma sede por algo que transcenda o que é visível. Até mesmo minha irmã mais nova, que antes demonstrava ceticismo e não queria sequer ouvir falar sobre o que vivi, começou a fazer perguntas que jamais imaginei que sairiam de sua boca. Tem refletido sobre Jesus, sobre o mistério da Trindade e sobre a veracidade do que experimentei. Já não zomba, não desdenha, agora escuta com o coração aberto. Meu pai, embora ainda não tenha aceitado plenamente o que compartilho, começou a demonstrar pequenas, porém significativas mudanças. Em algumas tardes silenciosas, o encontrei sozinho com a Bíblia aberta sobre os joelhos, lendo discretamente, como quem tenta entender, ainda que em segredo, esse novo caminho que surgiu diante de nós. Era como se ele estivesse, com cautela, mergulhando os pés nas águas de uma realidade que até então lhe parecia inaceitável. Tenho plena consciência de que nem todos acreditarão na minha história. Alguns vão rir, outros vão dizer que tudo não passou de uma alucinação provocada pela intoxicação, que minha mente fragilizada criou uma fantasia para lidar com o trauma. Sei que muitos verão tudo isso como fruto de imaginação ou desequilíbrio, mas há algo que ninguém pode tirar de mim. Uma vez que você é envolvido pelo amor irresistível de Deus, uma vez que vê a verdade com os próprios olhos da alma, o medo do julgamento alheio simplesmente perde a força. Ele não tem mais poder. A cada novo dia, vivo com um sentimento de gratidão que transborda. A segunda chance que recebi não foi apenas um presente, mas uma missão. Carrego dentro de mim a esperança sincera de que se minha história conseguir alcançar ao menos uma pessoa, uma única alma que esteja buscando a verdade, então todo o sofrimento, o preconceito e o isolamento que enfrentei terão valido a pena. Se algo do que dividi aqui tocou o seu coração, peço com humildade, não guarde isso só para você. Compartilhe. Você nunca sabe quem está precisando ouvir justamente essa mensagem. Uma mensagem de esperança, de um amor real e de uma verdade eterna que vai muito além do que nossos olhos físicos podem contemplar. Porque existe mais, muito mais, do que aquilo que conseguimos ver.